Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio da coluna Além do Jogo. Hoje eu vou repercutir tudo o que o Vojvoda disse em entrevista exclusiva ao programa Bola da Vez da ESPN, comandado pelo jornalista André Plihal, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no Glória e Tradição, porque todo dia a gente tem conteúdo sobre o Fortaleza e também que você curtisse esse vídeo e já compartilhasse o link. Depois da vinheta eu vou contar para você o que o Vojvoda falou lá na ESPN. Bom, a entrevista ela foi de 1 hora, né? Depois você pode acompanhar. A ESPN tem aplicativos como o Watch ESPN, que você pode conferir em todos os detalhes a entrevista. Bom, primeiro ele começou falando um pouco sobre as influências que ele teve, né? Do futebol argentino, como o Tata Martino, o Bielsa, o próprio Simeone, e são treinadores de categorias distintas, né? De modos de operar o futebol também distintos. E o Vojvoda fala que o segredo é buscar o equilíbrio, né? Ele se vê como uma pessoa muito equilibrada e ele tenta ter o estilo arrojado de um, com o estilo competitivo de outro, com a obsessão por vitórias do outro. Então ele tenta ficar sempre nesse meio termo aí, né? Pendulando entre esses tipos de jogo diferentes, digamos assim. Ele fala muito que o futebol hoje ele não vai ser tão lido exclusivamente pela formação tática, né? Que essa história de ler o jogo apenas pelo 4-4-2, ou pelo 4-1-4-1, ou pelo 3-5-2, isso é uma coisa que tende a ficar datado, porque na cabeça do Vojvoda, os bons treinadores eles vão aprender a encontrar soluções dentro do campo. E essas soluções dentro do campo, hoje, segundo o Vojvoda nessa entrevista, elas se dão muito mais por jogadores versáteis que conseguem interpretar momentos da partida e imprimir comportamentos diferentes durante os jogos do que necessariamente por formações e posicionamentos. Então, foi bem legal essa introdução, onde o Vojvoda conseguiu dar uma noção maior, né, da impressão que ele tem sobre o futebol de uma forma até mais teórica. E a entrevista segue justamente ele tentando explicar como ele transferia, né, essa teoria, toda essa formação que ele tem sobre o futebol, uma formação humanística também, para o campo. E ele disse que quando chegou aqui, primeiro ele apresentou a ideia para os jogadores e ele entendia que se ele conseguisse convencer os jogadores a executar 70% ou 80% do que ele pensava, né, do que ele apresentou como ideia, os outros 20% ou 30% ele iria adaptando-se ao contexto, né? Então, ele disse que é um cara que se vale muito de exemplo, né? Então, imagine que, por exemplo, ele está imerso no clube, ele acordar de manhãzinha já trabalhando, conhecendo os funcionários, os diversos setores diferentes do Fortaleza, envolvido nas contratações, no preparo físico, na alimentação, na elaboração de treinos, no estudo de adversários. Isso faz com que os jogadores também se envolvam, né? Eles percebem que o treinador também está envolvido. Então, é o que o Vojvoda chamou da palavra sustentada no exemplo, né? E aí, quando o Vojvoda ele começa a falar sobre o Fortaleza de fato, ele fala de uma forma muito diferenciada, porque ele se vê como uma peça nessa nova engrenagem que o Fortaleza está elaborando. Ele até vê uma semelhança do Fortaleza com o Defensa e Justiça, que é um time também emergente da Argentina e que, da mesma forma que apresentou para ele um projeto de futebol ofensivo e arrojado, o Defensa também faz isso lá na Argentina. Então, ele vê o Fortaleza dentro de um espectro de clubes emergentes no continente. Então, isso de fato foi muito bacana. Falando ainda sobre o Fortaleza, você percebe algumas diferenças interessantes, né? Quando ele analisa, por exemplo, a diferença entre ser resultadista e de querer ver que o time jogue bem, né? Para ele é muito claro, assim, você não deve primeiro encontrar os resultados sem o futebol bem jogado e depois acreditar que seu time vai passar a jogar bem, né? Você primeiro tem que ter um time que encontre o modelo de funcionamento e os resultados vão vir como uma consequência disso. Foi muito bacana. O Vojvoda também se demonstra muito diferenciado quando as perguntas elas partem para análises individuais, né? Quando alguém chega assim,
poxa, o David está jogando muito, o Ederson está jogando muito. Ele sempre sai dessas questões, né? E ele diz, não, é o coletivo, é o funcionamento, é a entrega, é o preparo físico, é a qualidade dos jogadores, é a vontade de jogar, é a força mental que eles passaram a encontrar, né? Então, ele é um cara que ele não faz questão de puxar para ele o protagonismo por tudo que deu certo no clube. Então, aí também se demonstra uma pessoa bastante diferenciada. Ah, mas ele só falou coisas boas? Não, ele também fez críticas, né? A principal crítica que ele fez foi aos gramados, né? E aí até a bancada lá provocou isso nele, porque os gramados argentinos, eles são muito melhores que os gramados brasileiros, né? Estádios, ok, um estádio como o Castelão, ele é um estádio de ponta no mundo, mas o gramado ele não corresponde à estrutura daquele entorno, né? Então ele fez também uma cobrança aí para que os gramados sejam regularizados, porque bons gramados eles permitem, né, um melhor futebol também, sem sombra de dúvidas. Quanto ao calendário, ele foi crítico, mas ele entende também que isso faz parte da conjuntura do país e meio que não adianta, é mais fácil você tentar se readequar. Foi até interessante porque ele falou que por ele era muito melhor ter jogos a cada 3 ou 4 dias, porque ele se sente mais focado, não dá tempo de desplugar, né? Ele está sempre de um jogo para outro e essa adrenalina para ele é mais interessante. E a entrevista termina de uma forma muito emocionante, porque o Plihal traz um vídeo do Paes perguntando para o Vojvoda o que é que ele está esperando, né, quando for para o Castelão e tiver o torcedor na arquibancada, e ali a gente viu um treinador muito emocionado, né? Ele até ficou com os olhos meio marejados, porque os filhos dele, né, ficam falando que querem ver jogos do Fortaleza no Castelão, então acaba que ele meio que rememorou esses momentos de diálogo com a família e fala, né, que sempre que entra no Castelão, conversa com a comissão técnica dele e imagina como seria interessante jogar com o estádio lotado. A gente espera que as coisas no Brasil melhorem, que as pessoas consigam se vacinar massivamente, né? Por enquanto está ainda muito lento, só 13% dos brasileiros com primeira e segunda dose completas, então a gente espera que essa vacinação avance e que a gente consiga ir para o estádio, né? Dentre tantas outras coisas que a gente quer fazer e cantar o nome do Vojvoda e tudo mais, certamente que vai ser um momento muito especial, beleza? Para você que não viu a entrevista, eu trouxe aqui esse resuminho para você, ok? Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Glória e Tradição, porque todo dia eu trago, né, junto com os meus colegas, conteúdo sobre Fortaleza e sobre futebol de um modo geral. Deixa aí a sua curtida caso você tenha gostado do vídeo. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema. Também use aí os comentários para conversar um pouco comigo e falar um pouco sobre essa entrevista do Vojvoda, caso você tenha assistido também, ok? Um forte abraço, saudações tricolores e tchau, tchau.